Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esta celebração. Um momento histórico, um momento muito especial da posse do novo padre da paróquia São João Batista. Então aqui tem ovelhas bem tristes, muitos vieram da Santíssima, né? E outras ovelhas apreensivas para conhecer o Padre Romeu. Então eu gostaria que o pessoal que já esteve nas paróquias aonde o padre já passou ficassem de pé, por favor, porque a paróquia São João Batista gostaria de acolhê-los com uma salva de palmas. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Hoje, celebrando o 4º domingo do Advento. Mas, antes disso, vamos falar, eu sei 2 coisas só do Padre Romeu, eu vou contar para vocês, tá? O Padre Romeu tem 55 anos e o Padre Romeu tem 26 anos de padre, né, de ordenação presbiteral. E o lema sacerdotal dele é: examinai tudo e ficai com o que é bom. Essa passagem está em 1 Tessalonicenses 5:21. A todos os amados por Deus e chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, que venha ao nosso encontro trazendo uma proposta para a nossa salvação, mas que precisa do nosso sim, como de Maria, e de nossa obediência, como a de José, para que possamos acolher, viver e anunciar a boa nova. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos. Como já escutaram, eu trouxe som. Mas venho presidir com vocês, celebrar essa Eucaristia, enviado pelo nosso bispo Dom Pedro, que me envia. Eu sou o Padre Joel Neto, quem não me conhece, e presidindo essa Eucaristia, trazer para vocês o seu novo padre, aliás, administrador paroquial da SP, Padre Romeu, que a partir de agora permanece com vocês. Então, o Padre Romeu, vocês já sabem quem é. Eu vou passar primeiro a palavra aos outros que se apresentem para que celebremos juntos.
Padre Clay, com a paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de São Paulo. Padre Tiago Silva, padre da paróquia Matriz Santo André, na cidade de Santo André. Fabiano, da paróquia Santa Cruz de Santo André. Diácono Celso, teórico da paróquia São Bento do Médio. Diácono Gilberto, de ordem na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, Santo André. Diácono Renan, paróquia Santa Luzia de São Carlos, muita alegria. Trabalhei 15 anos aqui no Externato Santo Antônio, fiz parte aqui da paróquia e vim prestigiar o posto do meu grande amigo, Padre Romano. Presidente do Joel, eu estou hoje na paróquia São José, no Barreto Neves, em São Bernardo. E aquele que hoje nos reúne aqui, portanto, para celebrar o mistério da Páscoa de Cristo, claro, com cada Eucaristia, essa já é a Eucaristia dominical, abrindo este quarto domingo do Advento, mas também os outros membros lá da comunidade paroquial Santíssima Virgem que vieram juntar-se a essa comunidade paroquial para celebrar, para trazer o novo nessa comunidade. Vou passar a palavra então para Tiago, que vai ler-nos a nomeação que aqui nos trouxe. Aos que esta provisão virem, saudação, paz e bênção do Senhor. Amém. Fazemos saber que, atendendo às necessidades dos fiéis e ao bem pastoral da paróquia São João Batista, bairro Santa Paula, de São Caetano do Sul, São Paulo, nomeamos para o ofício de administrador paroquial o reverendíssimo senhor Padre Romeu Leite Isidoro, presbítero encardinado de nossa diocese, enquanto não ordenarmos o contrário conforme o direito. Que ao exercer esse ofício, possa realizá-lo em comunhão com o bispo, o presbitério e as orientações diocesanas, promovendo a sinodalidade e trabalhando com os conselhos paroquiais, CPP e CAEP, zelando pelo bem de seus paroquianos. Pede-se ao administrador paroquial que providencie para que os livros de batismo e matrimônio fiquem assinados e o livro tombo atualizado. A contabilidade referente ao período de sua permanência na paróquia deverá ser concluída e entregue na Bíblia diocesana quando do término de seu mandato. Esta provisão, quando de sua publicação, será lida aos fiéis nas missas dominicais e registrada no livro tombo da paróquia para constar. Cúria Diocesana de Santo André, 21 de novembro de 2025. Dom Pedro Carlos Tipolini, bispo de Santo André. Padre Camilo Gonçalves de Lima, chanceler do bispado. O Senhor Jesus nos disse, irmãs e irmãos, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos todos pecadores, perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vindes visitar o vosso povo na paz, tem piedade de nós. Cristo, que vinde salvar o que estava perdido, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãs e irmãos, coloquemos cada um as intenções e agradecimentos pedidos que trazemos diante de Deus.
infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, na contagem progressiva para o Natal, nós vamos acender a quarta vela do Advento. De ouvidos atentos, coração vibrante e braços abertos, acolhamos a palavra viva que se encarna no meio de nós. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer que eu venha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouve então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador, e assim a geração dos que procuram e do seu Deus de Israel buscam a face. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, abre as portas para que ele possa entrar. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, e pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ao redor da palavra agora proclamada, nós que chegamos ao quarto domingo do Advento, nos colocamos diante da espera que o tempo do Advento nos coloca como grande eixo da nossa espiritualidade cristã, a esperança e a vigilante espera nos coloca diante da certeza da encarnação do Senhor, mistério que abre o mistério da nossa fé, o mistério da Páscoa de Jesus. Celebramos na Eucaristia. É esse tempo que nós fazemos memória do primeiro movimento da Páscoa do Cristo, da sua encarnação. A primeira vinda do Senhor nos ajuda a contemplar o que esperamos. Até o domingo passado, a liturgia da palavra nos propunha e a espiritualidade do tempo do Advento nos faz olhar para a vinda deste, cuja memória da encarnação, sua primeira vinda, celebramos com a certeza da segunda na sua volta. Quando da segunda vinda, o Senhor nos dará plenamente a graça da salvação e Ele, encarnando-se, veio como graça, como dom, trazermos por sua vida que se repete, sua vida que se doa, para que nós o acolhamos quando Ele voltar. É preciso que saibamos acolher a sua vinda hoje. Portanto, agora, no intervalo da primeira vinda e da segunda vinda do Senhor, nós que celebramos pela fé, somos chamados a acolher a certeza da vinda do Senhor vem entre
Deus hoje proclamada coloca-nos diante da memória histórica, a certeza que nós temos. Deus, em Cristo, cumpre todas as profecias antes dele já anunciadas. A sua própria presença entre nós garante-nos acolher o dom da salvação. A liturgia hoje nos coloca de modo concreto, portanto, diante dessa maneira como Deus cumpre suas promessas. Como comunidade, aqui na São João Batista, nós lembramos o início da celebração, já dizia, agora a palavra de Deus também sobre o significado de acolher o novo padre na vida da comunidade. É acolher a certeza de que Deus continua a cuidar do seu povo, pela presença daquele que dirige a comunidade é chamada a, em Cristo, viver em comunhão com Ele mesmo, pastor de todos. Na primeira leitura hoje estudamos os profetas que nos acompanham nesse tempo do Advento, Isaías, que anunciando a certeza, a espera da presença de Deus várias vezes ao longo do que escreveu o profeta fala dessa que foi nascendo a espera, a esperança e a vigilância. Mesmo que hoje, no contexto difícil do tempo do rei Acás, ele que tem o futuro, que tem que perder o controle da situação, é orientar, pede um sinal para Deus. E aí, resumir o que no final desse texto proclamado é colocado como sinal, é o que pelo Evangelho nós escutamos, repetir, sendo citado. O sinal que lhe será dado é a jovem, a virgem, dará à luz um filho, e ele será. A ele será dado o nome de Emanuel, é Deus conosco, já anunciado. Que hoje, ao fazermos memória histórica desse anúncio realizado no Evangelho, nós ouvimos historicamente aquele que se encarnou, o Deus conosco anunciado. O sinal a Acás e a todo o povo, o sinal da esperança, não passiva esperança, mas a militante esperança, a vigilante esperança dos domingos anteriores do Advento já nos apontaram para isso. A conversão a qual nos chama este nome. João Batista, padroeiro dessa comunidade, domingo passado, de forma muito especial lembrado, é essa mesma espiritualidade que o Advento nos propõe que devemos viver. E a promessa, então, ali explicamos na primeira leitura, era não um poderio militar grandioso que ajudaria a vencer as dificuldades políticas e econômicas pelas quais passavam. Não é uma solução política que é proposta na figura do rei Acás, mas a promessa é não a ausência de dificuldades, mas a presença dele em nossas dificuldades. Diante disso, então, lembremos, não estamos sozinhos. História da salvação, que a palavra de Deus escrita e transmitida chega até nós. É disso. Deus conduz a história. Nós cristãos cremos na encarnação, a plenitude da revelação necessária desse Deus conosco, Emanuel, hoje anunciado, que vem e ajuda-nos em nossas dificuldades. A palavra então ilumina o momento da comunidade, claro. Cada troca de impacto na vida de uma comunidade é uma situação que mexe com todos nós. O nosso Padre, sabemos de onde estamos, e no novo desafio da comunidade, para acolher um novo desafiante, um novo Padre. Então, em nossas inseguranças, que as mudanças sempre trazem, lembremos, Deus está conosco. O Emanuel prometido, nós cremos, está conosco.
história da igreja, na vida dessa comunidade paroquial, lembremos, Deus está, Ele sempre esteve conosco. E continuará no pastoreio agora do Padre Romeu, a estar como sinal visível também do bom pastor que conduz assim é trazido para a comunidade. Que Ele te continue ajudando, Romeu, aqui onde está, a viver a experiência de continuar a trazer Deus conosco, o Emmanuel, não só nos sacramentos que irá presente aqui, mas a vivência comunitária, essa comunidade que te é entregue. Deus se fez um conosco, assumiu historicamente a nossa humanidade, para lembrarmos da graça da acolher, aquilo para o qual fomos criados, para viver a imagem e semelhança dele. Que vivamos aqui a certeza de que Deus, que podia ter vindo na história assim, de qualquer jeito que quisesse, quis assumir de fato a nossa comunidade. Ele fez sim. E da descendência de Davi, então, Paulo, na segunda leitura, estudamos, cita isso como mais um exemplo dessa memória histórica. Ele não apareceu, ele foi gerado e nasceu. Ao citar essa tal descendência de Davi, Paulo recorda isso. Deus faz-se um conosco. E ele, segundo a carne, ele é a descendência de Davi. Paulo, ao recordar isso, traz esse dado concreto e histórico para a nossa memória. Nunca se esquecer. Deus escolhe assumir a nossa humanidade para nos salvar. E assim, nesse ponto, nós lembramos o que no Evangelho escutamos. Quarto domingo do Advento, normalmente nos coloca a figura de Maria no centro. Hoje, neste ano litúrgico, a proposta que escutamos coloca José lá ao lado da Virgem Maria, a tal Virgem que conceberá, é a Virgem Maria. Mas hoje, o foco central do Evangelho proclamado é a figura de José, um homem justo, silencioso, profundamente obediente à vontade de Deus. José não compreende tudo certamente desde o início, mas confia. Não fala muito, mas ao acolher Maria e o filho que ela traz no ventre, acolhe também a missão que não foi ele que preparou, nem planejou. Pensar na abandonar Maria às escondidas, para não ter que cumprir aquilo que deveria, como homem justo, entregá-la, o filho nasceu. José não planejou, mas acolheu a vontade de Deus, porque no silêncio, e aí é um sonho, então, a imagem simbólica que ele também compreende a vontade de Deus. Nas nossas turbulências, lembremos, às vezes não escutamos, nas dificuldades, às vezes não entendemos o que Deus espera de nós. Lembremos, deixemos passar um pouquinho, não é isso? Também contigo. Sempre assim, o papo da comunidade, a turbulência das mudanças, lembremos, é como José, acolhemos, não aquilo que nós escolhemos, mas aquilo que Deus vai propondo e nós vamos brilhando, tentando entender como José, com fidelidade, para provocar isso é de Deus, não nosso. É Deus que continua agindo. E aí escutamos na fala a José o que a cada um de nós queremos escutar. Não tenhas medo. Não tenhas medo de acolher, não tenhas medo de assumir a missão, não tenhas medo de deixar Deus conduzir a história. O que José escutou, escutemos. Escuta a comunidade, São João Batista. Escuta, Padre. Não tenhas medo de Deus escutando essa graça. Isso que várias vezes, nos textos bíblicos ou nas histórias bíblicas, essa afirmação que é colocada, esse não tenhas medo, é para nos recordar em quem colocamos nossa esperança. Que Deus nos ajude, como José, a viver então a experiência do sim
que na verdade é em Maria que nós dizemos, né? No faça-se de Maria, nós lembramos o que significa assim. Esse foi o texto de um dos dias dessa semana, a parábola dos filhos, né? Quem fez a vontade? Lembra dessa parábola, né? O que disse eu vou, mas não foi, ou o que disse eu não vou, mas foi. Lembremos, fazer diz assim, não é com palavras vazias, mas é com atitudes que fazemos a vontade de Deus. Como Maria, faça-se segundo a tua palavra, disse ela, José, diz o texto. Depois que recebeu a revelação, então, com o anjo, José levantou-se e fez como o anjo lhe havia dito. Mais do que falar, Maria, José, faça-se, José fez o que o anjo tinha dito. Lembremos, nossa vida é deixar Deus fazer a história continuar, a salvação realizar-se, claro, contando conosco. Assim como José recebeu essa missão de cuidar de Jesus e Maria, hoje o Padre Romeu recebe a missão de cuidar desta porção do povo de Deus, aqui em São João Batista. Rezemos uns pelos outros. Convido a comunidade, reze, briga. Nós sabemos que o Padre, quando assume a comunidade, assume a missão de rezar com e por ela. Façamos como José e Maria. Deixemos-nos alimentar pela palavra de Deus, nos sacramentos, na Eucaristia, e daqui a pouco lembramos sempre da nossa vida de fé. E assim, como José, façamos aquilo que é o projeto de Deus acontecer. E a missão do Padre não é sozinho que se realiza. Quem é membro dos conselhos paroquial, pastoral, de administração aqui na comunidade? Quando não tem alguns aqui, membros dos conselhos, conselho pastoral, paróquia, membros de pastorais, quem está aqui que participa de alguma pastoral, movimento, não. Sejamos atuantes, fazer parte da comunidade, não apenas vir, celebrar os sacramentos, mas assumir junto com o Padre a missão de fazer o Evangelho se tornar vivo na vida da comunidade. Aquilo que hoje, nesse último domingo, estudamos, a palavra nos ajude a, de fato, abrir espaço para o Emmanuel, fazer no nosso coração um espaço para que ele nasça, fazer na vida da comunidade, nas relações em nascer. Que façamos espaço em nós e entre nós, comunidade e Padre, espaço para o Emmanuel continuar conosco. Que na simplicidade, no silêncio, como José, lembremos que somos frágeis, mas que ele confia, como confiou outrora a nós, frágeis pessoas, a missão de continuar, que Jesus reitera, é Ele que continua a nós. Então confiemos e peçamos nesse dia, então, São José, São João Batista, interceda por nós, interceda por Romeu, para que tenha coração justo, humilde, fiel. Estamos toda comunidade, para que seja casa acolhedora, saiba acolher o seu novo Padre e unida, aberta a ação do Espírito, deixando-nos conduzir. E que ao celebrarmos o Natal, estamos nas férias, Natal se aproxima, possamos recolher com alegria e ecoar onde estivermos. Deus está conosco. A palavra, a Eucaristia, o ministério pastoral que eu já citava na vida de cada um de nós. Deus está conosco. Amém. Amém? Amém.
Neste momento, o novo padre será interrogado publicamente para manifestar sua disposição de cooperar com Cristo, trabalhando em comunhão com Ele e cuidando com o zelo da paróquia que lhe está sendo entregue. Eu, diante deste povo que te entregue, os teus cuidados e o teu pastoreio, renova então aquele propósito que chamamos de promessas que fizemos na nossa ordenação. Por isso, pergunto, queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para louvor e glória de Deus, santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, ao sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos seres humanos? Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho, ensinando a fé católica, com a graça de Deus. Prometes, para o meu reverência e obediência, isso diocesano aos seus sucessores? Deus que te inspirou esse bom propósito, conduza sempre mais à perfeição. Símbolo da Igreja viva que deverá edificar. Recebe, portanto, o meu as chaves da Igreja deste tempo. Cuida da porção do povo de Deus que aqui se reúne como Igreja. Ele que te é confiado. Desempenhe com verdadeira caridade, contínua alegria, a missão de administrador paroquial, procurando agradar a Cristo, bom pastor, do qual foste constituído. A vida espiritual dos fiéis é alimentada e sustentada pela Eucaristia. Por isso, Padre Romeu recebe a chave do sagrado. Lembra-te, Padre Romeu, de que a Eucaristia que celebramos é o centro, ápice, fonte de todo culto e de toda a vida cristã, em que se realiza a unidade do povo de Deus, se completa sempre mais a construção do corpo de Cristo. Por isso, zela com todo cuidado para que a Eucaristia celebrada, conservada depois do Cristo ressuscitado em nossos sacramentos, seja sempre de toda a ação pastoral, de toda a vida, a paróquia que agora te é entregue. Entre os ofícios do Padre Romeu está a de administrar o batismo, fazendo das pessoas novos filhos de Deus.
renascidos pela graça do Espírito Santo. Recebe com essa jarra aquilo que lembramos dos anos do batismo. Batismo dos nossos filhos de Deus seja sentado com dignidade e acompanhe aqueles que recebem a vida divina neste sacramento, para que ela cresça, se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis batizados. A escola roxa. Uma das tarefas mais importantes do Padre Romeu consiste em administrar o sacramento da penitência. Por meio desse sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus. Por isso, o bispo, no caso do Padre Joel, entrega ao Padre Romeu a escola roxa. A escola roxa, justamente ornamentada da Glória, ela é símbolo também do mesmo que usamos para atender os penitentes que nos propõem. Gaste tempo, seja zeloso para distribuir aos pecadores as riquezas da misericórdia infinita do Senhor Deus. E assim, é claro, e entrego a vocês o seu novo de e vamos professar juntos a certeza de fé que nos deu. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Irmãos e irmãs, aproximai-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos para que a vinda do Salvador reanime a fé dos seus irmãos, a esperança daqueles que o procuram a cada prece, dizendo: Vinde, Senhor Jesus. Senhor, que a vossa Igreja, a exemplo de Maria, esteja sempre disponível aos vossos propósitos, aceitando assim os
os desafios de levar o anúncio do vosso reino a todos e em todos os lugares. Nós vos pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, que as nossas comunidades, a exemplo de José, sejam obedientes na vivência e na promoção do vosso projeto de vida e salvação. Nós os pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, ao nos aproximarmos do Natal, no quarto domingo do Advento, nós os pedimos por Padre Romeu, que chega para servir essa paróquia. A semelhança de Maria, concedei um coração disponível e fiel à vossa vontade, e inspirado pelo testemunho de São João Batista, nosso padroeiro, dai coragem para preparar os caminhos do Senhor por meio do anúncio do Evangelho, que nossa comunidade o acolha com espírito fraterno e caminhe unida na esperança da vossa promessa. Nós os pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, que vosso povo se liberte do consumismo, especialmente na época do Natal, e se prepare verdadeiramente para receber vossa graça libertadora, podendo assim ser graça presente na vida dos irmãos. Nós os pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, escutai as nossas súplicas e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e seu esposo São José, dai-nos a graça de acolher aquele menino que é o Deus conosco, Emmanuel, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. No altar, como o cordeiro é imolado para a nossa salvação, juntamente com o pão e vinho, ofertemos nosso coração aberto para receber o Deus que vem ao nosso encontro e nosso compromisso em aderir a seu projeto de salvação. Cantemos. Eles mereçam teu amor.
Rezem agora, irmãs e irmãos, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, nós oferecemos sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as suas igrejas. Senhor, o mesmo Espírito Santo, que com o seu poder fecundou o seio de Maria, santifique essas oferendas, colocadas sobre o vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Opções ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digno e justo nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, em Santo Deus eterno e poderoso, pelo Cristo Senhor nosso. Nós nos louvamos, bendizemos, glorificamos pelo mistério da Virgem Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a ruína, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu. E brotaram para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é nos dado de novo a graça que por ela tínhamos perdido. Em Maria, mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a vossa misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos vigilantes a sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós nos louvamos, cantando a nossa voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para sempre e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos funda num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Pedro Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-nos junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os esposos, os apóstolos, São João Batista e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra nos recordava a obediência, a fidelidade, o sim de Maria e José, para acolher os sinais da presença do Senhor e Salvador. Também nós, obedientes ao ensinamento dele, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males. Dai-nos hoje a nossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não guieis nossos pecados, mas aplicar na vossa igreja. Daí, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vossos sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. A comunhão com o Senhor entre nós. Entre o seu lado, saúde com a paz. Ele será o Emmanuel, Deus conosco. Eis, irmãs e irmãos, Jesus, Cordeiro de Deus, que por sua vida guarda, tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de me entregues em minha morada, mas deixe uma palavra e seja salva.
Deus Todo-Poderoso, tendo recebido o penhor da eterna redenção, nós nos pedimos que, quanto mais se aproxima a festa da salvação, tanto mais cresça nosso fervor e celebrar dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar mais um minutinho, antes da bênção final, antes da vida de passar a palavra ao Padre Romeu. Eu queria pedir para o diácono para que lesse a ata desta celebração. Será arquivada junto aos demais documentos de nomeação. Ata de posse de administrador paroquial. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 18 horas, diante do reverendíssimo senhor Padre Joel Neri, vigário-geral, delegado do bispo diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, na Igreja Matriz, paróquia São João Batista, tomou posse do ofício de administrador paroquial da paróquia São João Batista, bairro Santa Paula, município de São Caetano do Sul, São Paulo, desta diocese de Santo André, o reverendíssimo senhor Padre Romeu Leite Isidoro, presbítero e cardinal na nossa diocese, fazendo cumprir a provisão de 21 de novembro de 2025. O rito de posse foi devidamente celebrado, estava presente uma parcela do povo de Deus que acolheu o reverendíssimo senhor Padre Romeu Leite Isidoro como seu legítimo administrador paroquial. Padre Camilo Gonçalves de Lima, chanceler do bispado, lavrou a presente ata, que devidamente será assinada pelo senhor reverendíssimo senhor Padre Joel Neri, vigário-geral e delegado do bispo diocesano, pelo reverendíssimo senhor Padre Romeu Leite Isidoro, administrador paroquial, e pelas demais testemunhas. Deverá ser arquivada no arquivo paroquial e no arquivo da Cúria Diocesana. São Caetano do Sul, 20 de novembro de 2025. De dezembro. São Caetano do Sul, 20 de dezembro de 2025. Passo a palavra. Eu digo sempre, a comunidade que recebe novo padre para trabalhar junto. Hoje recebemos o Padre Romeu, a comunidade tem uma história, e eles te acolhem com a história que eles têm. Eu digo sempre para a comunidade acolha o padre que traz uma história consigo também. Acolham um ao outro, aprendamos a escutar um ao outro, a viver juntos. Eu já não me rapidamente citado isso. É o que os 26 anos vividos por ele já de ministério ordenado, claro, geram marcas. Sua história, a história do ano passou, bem como aqui. A marca dos que passaram também fica. Não é aí que aprendamos. Eu digo sempre aqui, quando presido a celebração do posse, posso essa palavra para lembrar essa necessária, esse necessário de ajuste, né? Nós somos todos padres, mas é claro que cada um de nós é de um jeito próprio, a sua personalidade, que exerce o ministério. Então, aprendamos a escutar um ao outro, a ter transparência e clareza sempre, um com o outro. Aquilo que não vai bem, tenha medo de dizer comunidade. Eu acho que assim é melhor. Comunidade, não tenha medo de dizer, padre, achamos que assim pode ser bem, porque juntos nós acertamos os pontos. E assim sofremos menos na chegada e no acolher um ao outro.
Amém? Amém. Coragem. Eu tenho mais uma coisa para contar do Padre Romeu. Tem muitos dons e um deles é a música. Ele é compositor, cantor, instrumentista e não sei mais o que da música, né? E um dia, fazendo a oração de entrega de Charles Foucault, ele se inspirou e criou uma música com o título O Irmão Menor. E o nosso amigo e irmão da Santíssima Virgem, o Reginaldo, vai apresentar esta música para que conheçamos. É a primeira música composta pelo nosso Padre. Não posso. Vou ver aqui da garganta. As coisas coerentes. São Francisco, toda a missa nós vamos cantar. Hoje Santa Teresa, em toda a missa nós vamos cantar a oração e o São Carlos acompanha mais perto, mas a gente vai cantar esse canto. Para quem conhece a Santa Teresa, nada de perigo, nada disso, tudo passa. Só Deus pode. A paciência que não alcança. Quem é cristão, não tem volta. Só nos basta.
São 26 anos. Eu comecei a ser ligado na Paraguai. Já me deu 15 assim, depois eu fui ser padre na cidade de São Jorge, em São Paulo, para São Jorge. Da Parada de São Jorge, eu fui montar uma escala. Fiquei 2 anos morando em Jerusalém. Jerusalém eu fui para Roma. Eu morei 2 anos e de lá eu fui para Língua, lá no Japão. Fiquei mais 2 anos. Eu voltei para o Brasil. Eu estou de padre na igreja de Santa Luzia, São Carlos Borromeu, Fundação Santa Cruz. E daí eu fui transferido para Santa Teresinha, no lar de pobres em São Pedro. Santa Teresinha, eu fui para a Santíssima Virgem. E da Santíssima Virgem, eu estou vivo. Todos os padres têm manias, eu também tenho as minhas. Mas uma coisa eu costumo ser, igreja. Então as manias é daquilo que é o comum da igreja. Aquilo que a igreja gosta é aquilo que eu gosto. Aquilo que a igreja diz é aquilo que eu vou dizer. Do meu jeito. A minha voz não é essa. Eu não quero beber. Não sabia se eu ia conseguir cantar na hora do Evangelho, porque eu estou fazendo fome. E talvez eu tenha que fazer físico, porque o pulmão não estava acostumado com a concentração inicial. Mas pelo menos um mês eu não participo de missa. Eu sabia que se eu fosse uma missa eu ia falar ou coisa do tipo, então eu nem participava de outras formas. Essa é a primeira missa nesse mês. É a primeira vez que eu advento. Eu não rezo as missas da vida. Rezo a Deus para que a mulher aguente as 4 missas, porque vai ser a vez que eu vou falar mais. Então, palavras finais. Há uma frase de São Francisco que eu gosto muito. E ele diz assim: devemos evangelizar sempre, em último caso, usando até palavras. Então, é isso que a gente vai tentar. Foi dito no início, há alguns textos bíblicos que ficam pano. E um deles é esse que foi dito no início da Santa Missa. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Examine tudo. Isso aqui não é. Então, olha bem para a figura, examine tudo. Se der oportunidade, seremos grandes juntos. Padre, comunidade. Se não der, seremos pequenos juntos. Porque Deus nos coloca no mesmo caminho. Vamos caminhar juntos? Agora, para não chorar muito, a gente vai entregar uma lembrancinha para ele, né? O Décio, representando a nossa comunidade, vai fazer essa entrega. E aproveitando, eu já convido a todos, depois da missa, para a gente ir para o salão paroquial, onde o padre vai receber os cumprimentos, né? E nós vamos receber vocês, nossos convidados, tá? Saindo da igreja à direita. São João Batista tem que trazer uma caixa de Deus para ele, tá? Peço também vocês. Isso, da Santíssima Virgem. Padre Rodrigo. Ver aquilo que o Padre Joel, quando já
ele ser o nosso líder, fazer com que exista uma conexão entre os dois e que a gente consiga que ele tenha um bom trabalho e consiga manter a nossa comunidade sempre do jeito que ela está, muito bem assistida, com grandes ministros, uma excelente atendente, o pessoal todo, muita organização. Que Deus abençoe todos vocês e uma salva de palmas a todo esse pessoal. Eu peço também desculpa pela falhosíssima toda, daqui a pouco eu estou achando que eu me botei. Eu só sei os 20 mesmo que estão um pouco reza também para a gente ficar. Também falei a mesma coisa que vocês, espero que amanhã eu consiga as três, a minha 3, né? Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus, aqueles que pela Eucaristia celebrada é exemplo de José e de Maria, obedientes à vossa vontade, vivam aguardando, fazendo o Salvador vir ao mundo, para que o Emmanuel, em uns conosco, continue a habitar entre nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre vós permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força e em paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos falando então, isso vai saindo e a gente de fora sai à direita, correndo ao fundo. Uma boa noite, bom domingo, bom Natal, desde já.